Vem cá, eu vou te contar uma coisa que eu acho que você já sabe, mas é preciso, tá te lembrando. Você sabia que o excesso de peso aumenta teu risco de ter câncer de esôfago e de estômago? Vou te explicar o porquê. Olá, eu sou Simone Furtado, gastroenterologista, endoscopista aqui de João Pessoa. A gente vem notando o pouco diagnóstico de câncer na sua forma inicial. E isso é importante pra gente porque quanto mais cedo se detecta um câncer, maior a probabilidade de cura. Então, tem alguns fatores de risco que a gente tem que tirar. Porque se não tirar, você vai estar sendo mais exposto do que a população em geral. E hoje, especificamente, eu vim falar do sobrepeso e da obesidade, aumentando o risco de câncer do esôfago e do estômago. Hoje eu vou falar só disso, tá bom? Estima-se que por ano o seu risco de ter um câncer é de 12 pacientes para cada 100 mil habitantes homens e de 7 para cada 100 mil habitantes mulheres. É alto, gente, é alto. Sabendo que é um câncer que muitas vezes, a gente é responsável, porque 30% das neoplasias, elas têm um caráter genético, mas o restante é fator ambiental, é teu comportamento, teus hábitos, tua alimentação. Como a maioria dos cânceres, eles vão ocorrer após 50 anos, geralmente de 60 e 70, então dá para você, ao longo de tua vida, você ir tendo cuidados e principalmente fazendo exames diagnósticos quando você tem sintoma. Quais são os principais sintomas que chamam a atenção? Dor no estômago, aquela azia, empachado, com náuseas. Quando você chega a ter anemia, uma perda de peso, a gente já se preocupa mais, porque são sinais de alarme. Você precisa estar atento a sintomas suaves, sutis, procurar seu médico, fazer um exame físico, fazer algum exame complementar, se necessário, uma endoscopia. Mas Simone, me explica como é que um aumento de peso vai interferir no aumento do risco de uma neoplasia. Puxando um pouquinho para o esôfago, a gente tem 2 pontos, certo? Primeiro, que quando a gente está com sobrepeso, com obesidade, existe um aumento do volume abdominal. Isso faz também, o aumento do volume faz com que haja uma maior pressão sobre o seu estômago. Quando ele faz pressão, acontece refluxo com mais frequência. E de cerca de 20 a 30% dos pacientes que têm refluxo e não cuidam, eles podem evoluir com Barrett, esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma alteração celular, não é câncer, viu? Mas é uma alteração celular considerada pré-cancerígena. Se esse paciente desenvolveu Barrett e ainda assim não melhorou seus hábitos, não perdeu peso, não cuidou do seu refluxo, ele tem uma pequena chance de 1 até 2,5% de evoluir com câncer de esôfago, o finalzinho do esôfago, o esôfago distal, o adenocarcinoma. Outro ponto da obesidade, do sobrepeso, é que na região do cárdia, ou seja, na região onde se divide o esôfago com o estômago, nesse ponto de encontro, existe um aumento do processo inflamatório crônico, que obviamente vai liberar fatores pró-inflamatórios. Que é isso? São substâncias que deixam o ambiente mais propício a algumas transformações celulares, tipo fator de necrose tumoral, interleucinas, a proteína C reativa. Então isso aí no local vai estar aumentado. E isso cronicamente pode favorecer ao aparecimento de lesões pré-cancerígenas também. Fora que a nível sistêmico, o aumento de peso estimula a produção da insulina, porque a gordura que a gente tem atrapalha a insulina chegar lá na glicose para fazer a digestão dela. Aí o que o pâncreas faz? Produz mais insulina para ver se chega lá, para digerir aquela glicose. Ou seja, a gordura ela dá uma resistência periférica à insulina. Esse ambiente favorece ao aumento de proliferação celular. Diminui também a morte daquelas células que não estão mais servindo. O corpo da gente toda hora está produzindo e morrendo célula. Então, essa morte natural de células diminui, essa seleção natural diminui. Com isso,
vai crescendo desordenadamente algumas células e pode também crescer as células cancerígenas. Então, gente, vamos ter que ter uma atenção muito maior. A questão de obesidade, de sobrepeso, não é uma questão estética. Lógico que a estética influencia a autoestima, a questão de você não estar conseguindo fazer bem feito o exercício, então tudo isso influencia. Mas aqui eu estou falando de fatores muito além, de uma visão além, é igual o Thundercat, né? A visão além do alcance. Então você precisa enxergar que essa comorbidade que você está hoje, que é o excesso do peso, isso pode te levar a lesões pré-cancerígenas e, se continuar, um futuro câncer. Então vamos juntos combater essa doença que é a obesidade.